Qual brecha você deu para que o diabo agisse na sua vida? A resposta que eu achei foi que se fosse brecha, Deus me mostraria e eu procuraria então fechar essa brecha. Se eu tivesse errado, eu tivesse pecado, que Deus me mostrasse, que até então eu não tinha conhecimento disso, mas que eu acreditava que isso seria uma provação. Eu queria passar por essa provação aprovada. Eu queria ser aprovada por Deus, porque não é só na alegria, né, que a gente vai servir a Deus quando tudo está bom, quando tudo está bem, quando você tem dinheiro no bolso, você tem saúde. Não é só assim fácil servir a Deus. E quando te falta as coisas, quando te falta o seu companheiro, quando te falta o dinheiro, né? Quando te falta saúde, e aí, como que você vai servir a Deus? Da mesma forma? Da mesma intensidade? Ou você vai se abalar, vai se abater e vai entregar os pontos? Então, muitas afrontas vieram, mas eu não dei ouvidos a nenhuma delas, porque eu continuava confiante. Eu sabia que Deus ia fazer, Deus ia agir. Sabia que na hora certa Deus ia mostrar o propósito dele de tudo isso. E aí começou-se na igreja assim começou assim uns questionamentos. E aí, vai ser curada? Eu vou. Milagre ou operação? Acho que quase tiveram votação lá dentro, né? Que você ia ser curada pela operação ou por milagre, né? E eu calada. Eu segurei essa resposta até não poder mais, porque eu não queria falar, não vou ser curada por um milagre. Eu acredito que Deus vai me curar por um milagre. Ou então, né? Eu vou ser operada e pronto, acabou. Não. Eu resisti até o final e vendo só o mover da igreja. Os irmãos entre si falando: ó, irmã, você não vai ser operada. O Senhor é que vai te curar. E eu quieto. Então, nada disso também me abalou. Nada. Porque, na verdade, o que importava para mim era servir a Deus. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, eu queria fazer a obra de Deus, servir a Deus em primeiro lugar. Então, para mim, o meu maior milagre não era a minha cura. E as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo no meu interior. Que o meu maior milagre era aquilo que já estava acontecendo na minha vida. Era a minha transformação, o meu amadurecimento, né? A autoridade que Deus estava me constituindo, me dando. E as pessoas não estavam vendo isso acontecer na minha vida, mas eu estava vendo isso. Aí um dia, né, esse pastor Elton queria entrar na brecha por mim. E ele até chegou algumas vezes, fazer alguns propósitos em relação a algumas pessoas. E foi bem sucedido, né? O que ele colocou para Deus, Deus aceitou, aprovou. E aí ele quis se colocar na brecha por mim. E queria colocar o ministério dele à prova. Porque se eu não fosse curada, então ele não pregaria. Aí, ainda assim, continuei quieta. Não falei nada para ele. Esperando a hora certa de falar com ele, mover. O pastor era uma pessoa que nós amamos muito, né? Tinha um coração tão grande que se deixasse ele, capaz que ele operaria no meu lugar, né? O amor dele é tão grande pelas almas que quem conhece sabe o que eu estou falando. Ele propôs isso a Deus. Foi? Ele propôs isso a Deus. Ah, é? Eu não sabia. Então, aí chegou o dia da operação.
fui operada. E o pastor Wellington ficou todo constrangido, porque ele acreditava que eu ia ser curada por um milagre. Mais uma vez Deus trabalhando, Deus mostrando para ele, né? Deus me usando, mas trabalhando na vida dele, no ministério dele. Aí, operei, irmãos, não senti medo nenhum de entrar naquela sala de operação, de passar pelo processo todo que tem que passar. O médico me explicou como seria. Falou, você vai ter que fazer a retirada total do seu seio. Nós vamos colocar um silicone no lugar. E não é a mesma coisa. Eu queria o meu corpo, mas se era assim, se eu tinha que passar por isso, eu vou passar. Aí foi um sucesso a cirurgia. Saí de lá bem, não senti dor alguma, nunca senti nenhuma dor, nunca tomei nenhum remédio para dor. O meu semblante nunca caiu, né? Nunca desfaleceu, sempre corada, sempre bem disposta, humorada. Com 15 dias que ele tinha operado, eu já estava louvando ao Senhor novamente, de pé, louvando ao Senhor. Eu não podia segurar não podia levantar esse braço, mas eu podia segurar o microfone assim, então eu levantava o braço e ficava, para adorar o Senhor. Então eu dava o meu jeito, mas eu queria adorar o Senhor, porque eu não podia parar. Eu sabia que Deus tinha e Deus tem promessa na minha vida. O que me sustentou esse tempo todo, passar por isso, é saber dessa promessa. Promessa de salvação, promessa no meu ministério. Então, eu me firmei nessa promessa, eu firmei os meus pés nessa promessa. E Deus falava comigo. Deus usou um pastor para falar comigo lá em Belo Horizonte. Um dos dias que eu fui fazer exames, aí a gente foi visitar essa igreja, Deus usou um pastor lá. E ele falou, profetizou na boca do pastor, falou assim: filha, tu és amada minha. O diabo se levanta contra você, porque és preciosa para mim. Não temas. Esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, porque saiba que assim fui com Moisés e assim serei contigo. Deus falou comigo, sabe? Que não era para que eu temesse, que Ele estaria comigo. E foi assim, passando, né, por tudo isso, que eu consegui não sentir dor, que eu não consegui sentir tristeza. No dia da operação, eu senti como se eu estivesse entrando numa fornalha.